Bom, pessoal, eu peguei aqui esse exemplo para mostrar aqui melhor como funciona essa questão dos relacionamentos recursivos, né? Ou autorrelacionamentos. Só para ilustrar melhor aqui, com uma forma melhor de ver aqui, além dessa representação que tem no slide de vocês. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a representação da seguinte situação. Eu tenho uma entidade chamada funcionário, que possui ao relacionamento de gerência. O que acontece? Lá na definição diz que uma entidade que quando possui autorrelacionamento sempre vai ser com um único tipo de entidade, é uma única entidade. O autorrelacionamento será sempre com o número 1 de entidades, né? Então o que acontece? Nesse exemplo aqui de funcionário e o relacionamento gerencia, né? O que quer dizer? Existe um funcionário e ele pode gerenciar, ele pode ser gerente ou não, nós vamos ver já essa definição aqui de cardinalidades, que ele pode ser ou não gerente. Ele pode, quando tem um zero, pode dizer que não, quando tem um, que obrigatoriamente ele pode ser gerente. Então ele pode ser funcionário, mas não obrigatoriamente ele vai ter o relacionamento de gerente, ou ele vai gerenciar outros empregados, beleza? Se ele não gerencia outros empregados, necessariamente ele não está funcionário como cargo de gerente. Então, para ilustrar melhor, eu tenho aqui funcionário. Dentro do relacionamento de gerência, ele pode ter esse tipo de autorrelacionamento. Isso que vai ser a representação que nós vamos utilizar de forma melhor. Só para ilustrar aqui melhor, eu vou ler aqui o que diz aqui no exemplo. Por exemplo, vamos considerar uma entidade empregado, sendo que o modelo conceitual devemos representar o conceito de que um empregado possui um gerente. Um empregado possui um gerente. Ou seja, existe um relacionamento entre as ocorrências de entidade e empregado, relacionamento entre as ocorrências de entidade e empregado, no caso aqui funcionário, que estabelece que o empregado é gerente de outro empregado. Então, funcionário é gerente de outro empregado. Veja, aí tem um exemplo representando essa definição aqui. Funcionário, ele pode ou não ser gerente de outros empregados, né? No caso, ele pode ou não ser gerente. É isso que ele quer dizer autorrelacionamento. Ao longo do tempo, nós vamos ver, essa definição fica mais tranquila, beleza? Então vamos aqui dar continuidade. Autorrelacionamento, tem um relacionamento recursivo, também é a mesma definição. E outra coisa muito importante nós temos que ver restrições sobre os tipos de relacionamentos binários, ou seja, com mais de uma entidade. Então as restrições estruturais de cardinalidade, que é o conceito aqui muito importante que nós vamos ver, a relação da cardinalidade e participação pode ser estabelecido sobre tipos de relacionamento, né? E a cardinalidade de um relacionamento, que é o conceito que nos interessa aqui, indica o número de entidades que podem participar de um determinado relacionamento. Com quantas vezes aquela entidade se relaciona com a outra? Qual a quantidade que eu permito? É 1, é mais, é 3, é N ou é indefinido? Isso eu defino. Aí nós temos a relação aqui, essa definição, né, quanto à cardinalidade. A cardinalidade é um relacionamento binário entre conjunto de entidades A e B, ou seja, entre duas entidades, né, um relacionamento binário, deve ser uma das seguintes. Eu tenho essa definição que é de 1 para 1, eu estou definindo que uma entidade só pode se relacionar com uma outra, então é um relacionamento único entre uma e outra. Eu posso ter de 1 para N, ou seja, de uma entidade ela pode se relacionar com várias outras. A minha entidade que eu estou definindo do meu lado se pode relacionar com várias outras do outro lado. Ou o contrário, eu tenho várias entidades que relacionam com somente uma, de N para 1, e de muitos para muitos, que é de M para N. Então não tem restrição de quantidade de minha entidade A vai se relacionar com a minha entidade B, é de N para M. E aí ele fala que restrições, a restrição de participação, né? Se a existência de entidade depende de estar relacionada a outra entidade. Então, se aquela entidade está diretamente relacionada à dependência aí da existência de outra, aí eu vou utilizar as representações de diagrama para isso, que é justamente, só que aplicado ao relacionamento, aquele mesmo conceito de entidade fraca. Eu vou ter um relacionamento do tipo fraco ou do tipo que vai definir um relacionamento forte. Especifica o número mínimo de distância de relacionamento que cada entidade pode participar, também chamado de restrição de cardinalidade mínima. É justamente o que nós temos bem aqui no slide anterior. Quando eu defino 1 para 1, eu estou dizendo o quê? Que o mínimo possível de cardinalidade entre duas entidades A e B é 1. Mas isso quer dizer que sempre vai ser assim? Não, eu posso alterar esse número para 2, posso alterar para 3, qualquer quantidade que se aplique ao meu contexto, ao meu minimum.
Aí, dois tipos de restrições de participação. Essas definições aqui nós vamos ver aqui mais ou menos do que se trata, né? Total e parcial. Dois tipos de restrições. A participação total, o que é que ela diz, né? Dependência existencial de um conjunto de entidades Z em um relacionamento R. Entidade Z e em um relacionamento R. Se toda entidade E participa de pelo menos um relacionamento de R. Então eu defino, quando tem essa definição, que uma entidade obrigatoriamente tem que participar de pelo menos um relacionamento aqui definido por R e entidade definida por E, eu digo que a chama de participação total, ou dependência existencial, né? A minha outra entidade depende da existência da entidade com a qual estou me relacionando. Aí existe o conceito de dependência e existência, cita aqui esse exemplo, né? Todo funcionário precisa trabalhar em um departamento. Isso é um tipo de dependência de existência ou participação total, porque não tem como eu ser funcionário e não estar alocado em nenhum departamento. Não existe isso na minha representação do meu modelo. Então, a entidade funcionário só pode existir se participar em pelo menos uma instância de relacionamento que trabalha para naquele relacionamento binário que nós tínhamos a entidade funcionário, departamento, entre eles nós tínhamos o relacionamento trabalha para. Então, a participação de funcionário, da minha entidade funcionário, em trabalha para é total. Ou seja, eu tenho que ter um funcionário que está relacionado com o departamento e a minha relação entre funcionário e o relacionamento trabalha para é do tipo total. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de participação total ou dependência de existência. Se eu for funcionário e não estiver relacionado com trabalha para, eu não sou funcionário, eu não estou alocado em nenhum departamento. E existe o conceito oposto a relacionamento ao conceito de participação total, que é o conceito de participação parcial. Então, bora lá. A participação parcial é apenas o subconjunto de entidades Z em um relacionamento R caracteriza uma dependência parcial. O que ele quer dizer? O exemplo que cita aqui, ó. Não esperamos que cada funcionário gerencie um departamento. Ele mostra lá naquele exemplo, nós temos bem aqui, ó. Funcionário, supervisão. Nem todo funcionário vai ser supervisor, mas algum funcionário, da minha entidade funcionário, pode estar relacionado aqui no caso do cargo de supervisão. Ele pode existir esse relacionamento, ele pode ser supervisor ou pode ser supervisionado. Então isso, quando eu cito aqui o exemplo de participação, dependência parcial ou participação parcial. Então o que é que ele cita? Ó? Não esperamos que cada funcionário gerencie um departamento. Nem todo mundo que é funcionário da empresa vai ser gerente. Isso não existe, não tem como. Então a participação de funcionário no tipo de relacionamento gerencia é parcial, justamente que nós tínhamos lá no exemplo. Esse exemplo aqui de supervisão também se aplicaria. Funcionário para supervisão seria do tipo de relacionamento dependência parcial, né? Só para deixar claro. Então, esse cita aqui, ó, exemplo de participação parcial. Eu tenho a entidade funcionário e tenho a entidade departamento. De todos os meus funcionários que eu tenho aqui na minha entidade funcionário, F1, funcionário F1, funcionário F2, funcionário F3, tem um monte de funcionários, 100 funcionários. Todos eles não vão ser gerentes, então não vai estar diretamente ligado a departamento com cargo de gerência. Somente o funcionário aqui, F3, tem a instância de relacionamento R1, vai estar ligado ao departamento D1. Então o que quer dizer? Que o funcionário F3, lá, o José, ele é gerente, ele gerencia um departamento. Todos os demais, F1, F2 aqui exemplo, não vão ser gerentes. A mesma coisa tem aqui. Funcionário F5, relacionado minha instância de relacionamento R3, vai estar gerenciando o departamento D3. Funcionário F6, vai estar aqui na minha instância de relacionamento, gerencia diretamente ligado ao departamento depois. Então esse relacionamento parcial quer dizer o quê? Do meu conjunto inteiro de funcionários, alguns irão ser obrigatoriamente, alguns irão ser, né, parcialmente gerentes, vão ser funcionários e vão ser gerentes de departamento. Então isso que a gente chama de restrição de participação. E também tem outro conjunto aí, outra definição, que são atributos de tipo de relacionamento. Tipos de relacionamentos podem ser atributos semelhantes aos tipos de entidade. É aquela história. Se eu tenho um relacionamento, eu posso ter, por exemplo aqui, se eu quisesse colocar um atributo bem aqui em gerencia. Quando foi que o meu funcionário virou
gerente de departamento. Eu posso registrar a data que esse relacionamento começou a existir. Então, se eu colocasse aqui data, bem aqui relacionado, eu poderia dizer que isso obviamente, isso seria um atributo de relacionamento. Então, eu cito aqui, ó, atributo horas para o tipo de relacionamento trabalha em, atributo data de início para o tipo de relacionamento gerencia. Eu poderia colocar aqui, no caso que eu citei o exemplo, data de início, né, para gerente, quando ele começou a ser gerente de departamento. E são os atributos de relacionamento que podem existir, né? Então, atributos de relacionamento para N, pode ser amigáveis, para um tipo de entidade participante. Isso aqui nós vamos ver mais na prática como funciona, quando a gente for ver mais a definição de conceitos de chave primária, chave estrangeira e como é que eles se comportam. Aí temos aqui tipo de entidade fraca, ele cita, não possui atributos chaves próprios, lembrando, entidade fraca geralmente depende, sempre aliás vai depender de uma entidade ao qual está ligada. Então não possuem atributos chaves lá, aquela definição de atributos chaves próprios, não possui atributos chaves próprios. Então são identificados por estarem relacionados a entidades específicas, aí tem toda essa divisão. Nem toda dependência de existência resulta em tipo de entidade fraca. Por exemplo, eu cito um exemplo aqui, ó, carteira de motorista não pode existir antes que exista, por exemplo, uma pessoa relacionada a ele, né? Então não dá para existir carteira sem que antes exista a pessoa que possa vir a ter essa carteira de motorista. Embora tenha a propriedade-chave, né, número de habilitação, e portanto não seja uma entidade fraca. Ele cita aí esse exemplo, na prática nós vamos ver mais exemplos, isso ficar bem mais claro. A entidade fraca, e tem, pronto, aí tem a definição aqui, que ele mostra nessa representação de diagrama, nós temos a entidade, as duas entidades, empregado e dependente. Temos os atributos dela, temos o relacionamento entre ela possui, e temos as cardinalidades. Como é que eu leio, né? Então, a entidade fraca aqui, como é que, nessa representação de diagrama, como é que identifica a entidade? A partir dessa linha aqui mais em negrito. Então, quer dizer que essa aqui é o meu relacionamento fraco, né? O relacionamento dependente de empregado. Então, considera o relacionamento de dependência entre os conjuntos de entidades empregado e dependente. Dependente contém os dependentes e empregados da empresa. Então, aqui, todo mundo vai estar relacionado, o empregado que possui um dependente vai estar relacionado diretamente com ele. Identificado aqui, o lado fraco do meu diagrama vai ser identificado por essa linha tracejada aqui mais em negrito. Aí vemos aqui alguns exemplos, né, refinação, com essa notação de diagramas ER, né, que já vimos em algumas aplicações. Aqui nós temos algumas definições, né, a notação, né, como é que eu escrevo o meu diagrama. Vamos deixar aqui para a próxima aula para não ficar tão grande.